Irmãos, antes de eu ler, deixa eu só falar, quem não veio semana passada, nós tratamos aqui uma rápida introdução acerca da doutrina do pecado. Então, nós demos aqui alguns conceitos do que é pecado. 7 palavras são mais, mas eu abordei aqui 7 palavras no hebraico para conceituar pecado. A partir de semana que vem, quarta que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a falar sobre os 7 pecados capitais. Quarta que vem é o primeiro pecado, que é o pecado do orgulho. Então, já preparei o sermão, Deus tem falado muito comigo, eu creio que essa série vai ser enriquecedora também. Então, semana que vem o pecado do orgulho. Mas hoje, eu vou trazer uma reflexão aqui, pastor Mateus, sobre o poder do pecado na vida do crente. O poder do pecado na vida do crente. Não vou falar para ímpio, vou falar para crente, Lorival. Qual é o poder, o efeito do pecado na vida de um crente? Então esse é o tema, é o título aí da nossa reflexão hoje, o poder do pecado na vida de um crente. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Um texto muito conhecido, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, segundo Samuel, capítulo 12, nós faremos a leitura a partir do verso 1. Todos acharam? Amém. O Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera em companhia diante dele e de seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado, para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã:
vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Então disse Natan a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro templo. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste para ser mulher. Sim, a ele mataste com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada jamais se apartará da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as suas mulheres à luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Amém. Irmãos, boa parte desse sermão eu tirei dos ensinamentos de alguém que eu gosto muito, Dr. Lloyd Jones, e já citei várias vezes aqui nessa igreja. E ao ler esse sermão do Lloyd Jones, é claro que Deus me deu outras coisas, mas eu sentia necessidade de trazer aqui essa reflexão para a igreja. O poder do pecado na vida de um crente. Eu preciso pontuar e admitir, que você olhasse para mim aqui, eu preciso, Alex, admitir que não é nada agradável, não é nada prazeroso falar sobre pecado. Não é um assunto agradável, não é um assunto prazeroso. Entretanto, eu disse semana passada e eu quero repetir hoje: nós só compreenderemos, entre aspas, o amor de Deus, a graça de Deus e as demais coisas sobre Deus, se nós tivermos em mente o pecado e as suas trágicas consequências.
O pecado, pastor Mateus, é uma realidade inconteste. Não tem como, irmão Moacir, negar a existência do pecado. O pecado é uma realidade incontestável e esse assunto, Yuri Leandro, precisa ser tratado com muito temor. Amém. Eu acredito e eu acompanho o Lloyd Jones, o adultério de Davi com Batseba. A igreja conhece a história. Um dia, o exército de Davi vai guerrear contra os amonitas. Davi não vai para a batalha. A primeira batalha que Davi não foi com o seu exército, diz a Bíblia que Davi, à tarde, ele dá uma passeata no jardim ali, na varanda do seu palácio, e ele vê Batseba tomando um banho. E Davi fica louco. Davi manda chamar aquela mulher. E fala com ele, essa mulher é mulher de um soldado seu, Urias. E Davi desconsiderou, não levou em consideração que o marido dela estava no campo de batalha defendendo o exército de Israel, guerreando contra os amonitas. Davi deita com essa mulher, comete um adultério, e essa mulher engravida de Davi. Davi tenta maquiar, tenta dar uma maquiada nessa situação, manda trazer o marido dela de volta da guerra, mandam Urias ir para casa. A intenção, naquela época não havia exame de DNA, Giovanni. Então, se o marido deitasse com ela, aquele filho na cabeça de Davi passaria em Materesia o filho dele. E Urias se recusa a ir deitar com a mulher, a ir para casa. Urias fica na porta do palácio. No outro dia, quando Davi fica sabendo, tenta embebedar Urias, deixa Urias alegre, mas Urias não vai para casa. E Davi agora se vê numa fria, digamos assim, uma gelada. E o que passa na cabeça de Davi? Já que ele não comportou do jeito que eu pensei, Davi escreve uma carta, e essa carta chega às mãos de Joabe, e Joabe, eu estava lendo alguns teólogos dizer que Joabe gostava tanto de Davi que era capaz de obedecer qualquer ordem. Era um valente estrategista, mas um homem sagaz. E o que Davi fez foi o quê? Encomendar a morte de Urias. Urias morre, Davi acha plano perfeito. Agora ninguém descobre, porque o rei poderia, Rosário, pegar as viúvas para ele. Só que esse pecado, o doutor Lloyd Jones vai dizer que o adultério com Batseba e o assassinato de Urias é a mancha mais tenebrosa na vida de Davi. É a mancha mais tenebrosa na vida de Davi.
E esse relato aqui, Roberto, esse episódio, ele lança muita luz sobre a natureza profunda, Pai, do pecado. Essa passagem joga muita luz sobre o poder do pecado, o efeito do pecado na vida de um crente. Não tem dúvida, não tem como questionar. Davi é um dos grandes homens do Antigo Testamento. Se não, Flores, o maior. É talvez o maior homem do Antigo Testamento. Em 2010, eu já contei isso aqui, Cláudio. Em 2010 eu estive em Israel. E eu visitei, Raimundo, eu visitei o suposto túmulo do rei Davi. E eu pude ver como os judeus admiram Davi. Davi até hoje é admirado, é o maior rei da história de Israel. Davi chega a ser Lidiane venerado por judeus. Você quer comprar briga com judaizante? É falar de Davi. Eles tentam defender o indefensável. É inquestionável. São inúmeras, Adriana, Davi tem muitas qualidades, muitas virtudes. Eu coloquei algumas aqui. Um homem valente. Pensa num cabra macho, valente. Davi. Olha a história dele com Golias. Enquanto todo mundo estava lá borrando as calças, Davi não, eu vou lutar. Quem é este incircunciso? Davi era valente. Davi era destemido. Davi era Rose, temente. Davi era um homem piedoso. E Davi, uma característica que o Lloyd Jones diz, Davi era de uma nobreza espetacular. A nobreza de Davi, Nélio, pode ser vista em muitas ocasiões. Eu vou citar duas, Pastor Júnior. Olha a nobreza de Davi, a lealdade e a fidelidade para com Saul. Davi poderia ter acabado com Saul, mas Davi poupou a vida de Saul. E Saul queria exterminar Davi. Saul queria matar Davi. E Davi teve a oportunidade. E Davi poupou a vida de Saul. Segundo exemplo, olha a generosidade. Eu já preguei aqui na igreja, a Norinha até comentou um dia desse sobre esse personagem, Mefibosete. Eu provei aqui que era comum quando um rei assumia o trono exterminar a descendência do antigo rei. Davi não. Davi, quando senta no trono, pastor Mateus, Patrícia, ele pergunta: há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? Aí alguém fala: tem um aí, mas ele é aleijado. Sabe o que ele estava dizendo? Não serve para nada. Não serve para o exército. Não serve para trabalhar no palácio. É um aleijado. Não deixa. Davi manda trazer e sentar à mesa dele. Devolve as terras para ele. Davi é ou não um homem generoso? Mas olha aqui, irmãos, Duda, quando o pecado se apodera da vida de Davi, quando o pecado
domina a vida de Davi, Davi se torna um covarde. Em segundo lugar, egoísta. Em terceiro lugar, um patife. Gostei quando o Lloyd Jones chamou Davi de patife. Davi se torna um traidor. Davi se torna, irmã Isabel, um adúltero. E em último lugar, que eu quero mencionar aqui, Roseli, Davi se tornou um assassino frio, calculista. Quando a gente olha essa história, essa mancha na história de Davi, nós podemos extrair algumas lições aqui, Elias, irmã Márcia. A primeira lição que eu tiro aqui, o primeiro poder do Olival, do pecado na vida de um crente. Pensa num camarada crente, é Davi, viu? Mas crente é nós tudo aqui. Pensa num adorador, Davi. Mas olha o que o pecado vai fazer com esse homem. E isso serve de alerta para nós. Que se o pecado fez isso com Davi, quem dirá comigo e com você? A primeira coisa, Floyd, que o Lloyd Jones pontua, eu achei fantástico a observação dele, Alex e Raquel, é que o pecado não é uma simples fraqueza. Tem gente que, eu pequei, é uma fraqueza. O pecado não é, irmã Terezinha Lourdes, uma simples fraqueza ou uma negação. O pecado é, escute, uma força poderosa capaz de cegar até a natureza humana mais forte. O pecado é uma força poderosa capaz de cegar até a natureza mais forte. Infelizmente, muitos, Alex, não refletem na força e no poder do pecado. Não refletem, pastor Mateus. A verdade, escute bem, a verdade é que quando o pecado nos domina, ele nos manipula e nos faz agir e crer a seu bel prazer. O pecado toma posse, se apodera e começa a manipular. A pessoa pensa do jeito que o pecado quer que ele pensa. Manipula ele, Rosário. Davi, escute, Davi foi dominado. Como o Espírito Santo se apoderou de Davi, como o Espírito Santo se apoderou de Saul, agora o pecado se apoderou, pastor Mateus, de Davi. E sabe o que Davi fez? Davi jogou para o lado todos os outros interesses. Todos os demais interesses. Cegueira, irmãos, o pecado cega em primeiro lugar. A pessoa no pecado, ela está cega espiritualmente. E a cegueira, ela é comprovada, Milton, em 2 Samuel 11 e 21. 2 Samuel 11 e 21 faz. Joabe cometeu um erro grave. Para satisfazer a exigência de Davi, sabe o que Joabe fez? Colocou a vida de outros homens em risco
Não foi só Urias e morreu não, Giovanni. Não foi só Urias não. Naquele dia caiu outros valentes lá por causa do quê? Da ordem de Davi. Qual foi a ordem? Coloca Urias na frente e faz o quê? Retira. Só que ia ficar muito na cara se todo mundo se retirasse. O que Joabe fez? Colocou Urias mais uma turminha. Tem um ditado aí que galinha que acompanha pato morre afogado. Gente morreu afogado por causa de Urias. Era só para Urias morrer. Morreram vários homens. E aí, olha aqui para mim, irmãos. Olha como é que o pecado cega. Joabe manda um mensageiro falar com Davi. E no final do recado, Joabe fala assim: você diz para Davi que Urias, o heteu, morreu. Sabe o que o doutor Lloyd Jones fala? Davi estava se lascando se o exército dele ganhou ou não. Davi não estava interessado se o inimigo perdeu. Davi não estava interessado na honra de Israel. E tem mais. Naquela época, quando um exército vencia outro, era considerado que o Deus daquele exército venceu o Deus desse exército. Sabe o que o povo estava dizendo? O Deus dos Amonitas venceu o Deus de Israel. Até a honra de Deus estava em jogo. Mas o que interessava a Davi? A morte de Urias. É por isso que Joabe diz, no final, você diz a Davi, Urias, o heteu, morreu. O pecado cega ou não? Vamos imaginar, aqui não, que só tem santo. Imagine, e eu vou tratar daqui 2 semanas, imagine um invejoso. O invejoso é cego. Ele só consegue ver o próprio umbigo. Ele só consegue pensar no objeto que ele quer, que ele deseja. E por causa disso, ele é capaz de fazer qualquer coisa para salvar Deus. Quando ele é dominado pela inveja, e eu vou tratar aqui da inveja daqui 2 semanas, a pessoa, ela perde totalmente a noção. Outro exemplo, Milton. Alguém que é dominado pela ira. Você já viu alguém irado? Você já irou alguma vez? Ou só tem santo igual Mateus? Mateus nunca ira. Penetrando, Mateus é um santo. Eu nunca irei. Irmãos, olha aqui, quando nós somos dominados pela ira, a gente fala coisa que não deve, a gente faz coisa que não deve, e depois a gente pergunta, como eu fui capaz de chegar a esse ponto? Depois a gente tem vergonha da gente mesmo. É por isso que a Bíblia fala para não dar lugar à ira. Vamos pensar o terceiro caso. Alguém dominado pelos vícios. Ele ama a esposa. Ele ama os filhos. Mas o vício deixa ele cego.
cego. Ele só quer aquilo e satisfazer ele. A pessoa dominada pelo vício não pensa na mulher, não pensa nos filhos. Por exemplo, jogo. Tem gente que perde fortunas. Por quê? Porque o pecado cega. O pecado deixa Flores, irmã Terezinha, a pessoa não pensa em mais nada. Então, guarde bem isso, irmãos. O pecado é uma força poderosíssima que cega qualquer um. Se cegou Davi, irmão, assim, não vai cegar os filhos. Eu contei aqui semana passada, quem não veio, muita gente não veio semana passada. Eu fui tomado por uma ira uma vez, que eu falei aqui semana passada, se eu tivesse uma arma, eu matava o cara. Por causa de uma vaga de estacionamento, o camarada me chamou de otário. Porque eu desci do carro, fui lá, tirei o carrinho, eu estava dando seta, e ele viu, miserável, viu, eu dando seta, desci do carro, tirei o carrinho, quando eu estou voltando dentro do carro, ele me deu um balão, entrou na minha vaga e falou, obrigado, otário. Ai, irmãos, você esquece, você é crente, que você é pastor. Eu olhei para dentro do carro, se tivesse qualquer coisa ali, eu matava ele infeliz. Depois é que eu pensei em Milton, eu falei, meu Deus, eu sou pastor, eu não vou contar para você, pergunte, eu mandei ele aquele dia. Mas quando a gente é dominado, quando a gente é dominado pelo pecado, a gente fica cego. Irmãos, é por isso que tem gente que mata aí. O repórter pergunta a ele, você já viu? Ele fala, eu não sei como isso aconteceu. Não sei. Porque o pecado cega. Em segundo lugar, olha aqui para mim, irmãos. Além do pecado cegar, em segundo lugar, pastor Mateus, o pecado paralisa o nosso melhor juízo. Eu vou repetir, o pecado paralisa o nosso melhor juízo. Em certo sentido, escute isso que eu vou falar, eu coloquei aqui. Em certo sentido, todo pecado que cometemos é uma transgressão contra o nosso melhor juízo. É por isso, olha aqui para mim, que quando a gente peca, e se a gente vai confessar, principalmente para amigo, ou para o cônjuge, a pessoa olha e fala assim, cara, você perdeu o juízo. Onde você estava com a cabeça? Onde você estava com a cabeça? Eu conheci um rapaz, irmãos, um homem de uma mulher, uma esposa de Deus, linda, bonita por fora, bonita por dentro, camarada, apaixonou por uma que, se você encontrasse com ela na rua, você é assombração, Aí um dia eu olhei para ele e falei, onde é que você está com a cabeça trocar sua esposa por isso? E a pessoa não tem juízo.
Aliás, o juiz foi paralisado. E o que é juízo? O que é juízo, irmãos? O que é juízo? Escute, juízo é o julgamento ou a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologia e conceitos religiosos. Eu pergunto a você, Davi sabia ou não e era errado? Me responda aqui, alguém poderia chamar Davi de descabeçado? Ele fez isso é porque não tem juízo. Davi tinha juízo. E muito. Davi tinha tanto juízo que um dia Saul deu uma dor de barriga, igual dá no pastor Júnior de vez em quando. Eu gosto de pegar no pé dele. Saul estava perseguindo. Eu te amo, meu pastor Júnior. Saul estava perseguindo Davi. Saul estava escute aqui, um triplo de soldados de que Davi tinha. Saul dá uma dor de barriga nele, irmão Márcio, e ele vai para dentro da caverna aliviar o vento. Ele entra para dentro da caverna. E aí, irmãos, eu estava lendo esse texto ontem de novo, como tem falso profeta, né? A turminha de Davi olha para ele e fala assim: este é o dia que Deus preparou. Acaba com ele, Deus te deu ele nas suas mãos. Saul está lá agachado, gemendo. O que Davi faz? Davi entra, corta um pedaço da orla do manto de Saul. Mas Davi não tira a vida de Saul. Juízo, discernimento entre o certo e errado, o que é permitido e o que é proibido. No versículo 5 do capítulo 24 de 1 Samuel, diz que o coração de Davi doeu só de ter cortado a orla do manto. Olha o juízo de Davi. Só porque cortou a orla do manto, o coração dele doeu. Todavia, pastor Mateus Olival, no caso de Davi com Urias e Batseba, o coração não doeu. Os juízos dele estavam o quê? Neutralizado. O pecado paralisa o juízo. O pecado neutraliza o juízo. E aí o Lloyd Jones diz 3 verdades. A primeira verdade: o conhecimento do certo e do errado não dá imunidade contra o pecado. Você já viu, tem gente que a gente vai aconselhar e fala: eu sei. O problema não é saber. Ele sabe que está errado. Romanos 3:20 vai dizer isso. A lei revela o pecado.
Conhecer, eu sei o que pode e o que não pode. Saber o que pode e o que não pode não imuniza, não dá imunidade, não brinda, olha, nem ninguém. Em segundo lugar, o conhecimento, preste atenção, porque essa igreja preza pelo conhecimento. Se tem algo que ninguém pode reclamar, que aqui a gente não faz leitura seletiva de texto. Isso pode, isso prega, isso não prega, não. Aqui qualquer texto. Mas deixa eu falar com vocês aqui. Conhecimento não cura pecado. E aí eu vou citar uma frase do Lloyd Jones. Ele diz assim, pastor Júnior, o conhecimento é excelente, mas é um escudo vão e uma proteção inútil contra os dardos inflamados do maligno. Conhecimento é bom, mas é um escudo vão. É uma proteção inútil, eu sei. Sabe, mas erra. Sabe, mas continua no erro. É uma proteção e vão. Então, recapitulando. Primeiro, o pecado é uma força poderosa que cega. Em segundo lugar, o pecado paralisa um melhor juízo. Em terceiro lugar, o pecado é indefensável e digno de punição. Eu vou repetir. O pecado é indefensável, irmã Terezinha, não há justificativa. Ô pastor, eu fiz isso porque não justifica. Não justifica. Quando Natan, olha aqui para mim, quando Natan conta parábola, nós ficamos aqui na igreja falando 2 anos sobre parábolas. Roberto, Natan, quem mandou Natan lá? Deus. Deus manda Natan. Eu fico imaginando a cabeça do profeta. Porque Deus mandar falar é uma coisa, agora como eu vou falar é outra. A fama de Davi é matador. Davi tinha matado Urias. Eu fico imaginando a cabeça do profeta, meu Deus, se ele quiser me matar também, o homem está cego. Aí Natan deu estratégia. O que Natan faz? Uma parábola. Natan é inteligente, Raquel. Natan chega diante de Davi e conta a história da cordeira. Tinha um camarada rico, igual Mateus, cheio da grana. E tinha outro camarada pobre, pastor Silas, só uma cordeira. E um rico e um pobre. Natan, olha aqui para mim. Natan vai envolvendo Davi. E quando ele termina a parábola, Davi dá o veredito. E eu pergunto a vocês, o veredito de Davi é justo ou injusto? Justo. Irmã Isabel, Davi diz assim, este homem é digno de morte. Irmãos, o pecado merece punição. Eu pergunto a você que alguém se
candidataria para ser advogado de defesa desse homem? Só aqui no Brasil, esses advogados meio tigela aí vai querer defender um homem desse. Se eu fosse advogado e chegasse uma história dessa para mim, o camarada falava, você vai me defender? Rapaz, não tem defesa. Não tem. Você tem um monte de ovelha, um rebanho, e vai pegar a ovelha, o cordeiro, uma só, o outro tem. Não tem defesa. Davi fica indignado e ele diz assim, este homem é digno de morte. Irmão, a pior coisa que tem, eu como pastor já vi isso. Vou aconselhar alguém e a pessoa fica na justificativa. Pastor, mas olha a mulher que eu tenho. Pastor, na hora que... Ai, não pare de justificar. Davi disse assim, pequei contra o Senhor. Quando Natan disse, é você, esse homem, Davi. Nós temos que parar a síndrome de Adão e Eva. Adão olha e fala, foi a mulher. A mulher se ofendeu. A mulher olha e fala, foi a serpente. Irmãos, olha aqui para mim, o pecado não tem justificativa, é indefensável. Esses argumentos aí diante de Deus não tem fundamento, não tem. Sabe por que a gente tenta justificar? Sabe por quê, pastor Mateus? Existem dois instintos no homem. A autodefesa é um instinto. Você quer se defender. E o segundo instinto, autopreservação. Antes eu do que eu. Antes eu do que eu. O que importa é eu escapar. Agora, diante de Deus, não dá para justificar Giovanni. Ah, Deus, é a dúvida. Aí Deus olha e fala, cara de pau. Aí a dúvida olha, é o Giovanni. Deus olha e fala, é engraçado, né? Por que o pecado do outro é mais grave do que o nosso? Por que o pecado do outro é mais grave? Davi, quando deu a sentença, não estava pensando no pecado dele, não. Estava pensando no pecado do homem lá da cordeira, lá e tal. E ele em nenhum momento pensou no pecado dele. Em quarto lugar, penúltimo lugar, o pecado, além de cegar, ser uma força que cega, o pecado, além de neutralizar o melhor juízo, o pecado, além de ser indefensável e digno de punição. Em quarto lugar, guarde bem, eu vou falar isso aqui. Se a gente pensasse mais nisso, a gente pecaria menos. O pecado é abominável aos olhos de Deus. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Se a gente pensasse nisso, pastor Júnior, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que Ele revela o oculto e o escondido, que Ele conhece a senha do Facebook, que Ele conhece para liberar o teclado do celular. Eu não consigo, mas tem um que consegue. Tem um que
conhece o Instagram, nenhum que conhece Dudu. Viu, Eduardo? Viu, irmão? Viu, Silas? Nada. Sabe por quê, pastor Mateus, Leidiano? Quando Urias morreu, passou o luto. O que Davi fez? Buscou a mulher. Agora está tudo normal. Aí aparece o versículo 27, segundo Samuel 11:27. Diz assim: e isto pareceu mal aos olhos de Deus. Davi está falando, consegui, deu certo. Ninguém faz essa mulher. Não tinha, né? Hoje está mais difícil, tem câmera para todo lado. Eu fico imaginando o pastor Mateus entregando cesta lá na zona. É câmera um lado, câmera o outro. O pastor Júnior entregou no dia da mãe? Não. Hoje tem câmera para todo lado. Eu fui brincar no pedágio para Brasília, parei para pagar o pedágio, aí fui fazer uma brincadeira com a moça do pedágio. Eu olhei para ela, ainda bem que foi uma brincadeira. Imagina se eu tivesse dado uma cantada nela. Eu parei, olhei para ela e falei assim: posso passar sem pagar? Ela olhou e falou assim: de jeito nenhum, pastor Silas. Gente, hoje, por causa das redes sociais, por causa das câmeras, agora na época de Davi, não tinha câmera, rede social, não tinha nada, mas tinha um Deus que vê e que zela. Deixa eu falar com você que sabe por que o pecado é abominável? Porque Deus é santo, 3 vezes santo, e a santidade faz com que haja uma separação por causa do pecado. Cuidado! Eu queria contar 3 rapidinho e vamos encerrar. 3 casos hipotéticos. Agora eu queria que cada um fosse juiz aqui. Você é o juiz e você vai julgar. O primeiro caso, pai, imagine um mordomo, um empregado noivão. O patrão chama ele, dá um objeto de valor para ele e fala com ele assim: esse objeto é muito valioso. Vamos pensar no Mateus, que tem comércio. Imagina, Mateus, se você chama um empregado seu de confiança e dá um objeto caro e fala assim: eu estou confiando em você. A sua única tarefa é cuidar dele. Eu vou me ausentar e quando eu voltar eu vou querer esse objeto. E quando Mateus vai embora, o mordomo, o empregado, olha para aquele objeto: epa, vale muito. Pega aquele objeto, vende
é uma fortuna. Começa a fazer festa, gasta todo o dinheiro, usa o valor daquele objeto para os seus interesses. Aproveita, goza, faz festa, regalia. O dia que o Mateus voltar, esse empregado tem justificativa, Mateus? Chamando o Alex pegar ele. Você é o juiz, irmão. Cada um é um juiz aqui. Tem justificativa com um camarada desse? Tem defesa? Qual é a tarefa dele? Cuidar do objeto. Segundo caso, imagine um homem que herda uma herança. Ele foi beneficiado. Ele herdou uma herança. E o que ele tem que fazer, Giovanni? É só cuidar da herança. É só ter um pouco de disciplina para não perder a herança. E esse homem, irmão Márcia, que herdou uma herança, faz igual o filho pródigo, esbanja tudo como ele diz, prostituta, festa, e esse camarada perde tudo. Eu vi na televisão isso acontece direto. O camarada herda uma bolada milionária e vai à miséria. Um camarada desse tem defesa? Tem? O que a gente fala como juiz? Otário, jacu, idiota. Como é que herda uma herança e esbanja tudo? Agora o terceiro caso, Patrícia. Imagina, embora isso é difícil acontecer, que Mateus, no primeiro caso, perdoa o empregado. O empregado vira e fala, eu errei. Então Mateus olha e fala, cara, eu gosto de você. Eu vou te dar uma nova oportunidade. E o Mateus dá outra oportunidade para esse camarada, e esse camarada pega essa oportunidade e comete os mesmos erros. Rosália, imagina um empregado que foi pego roubando, o patrão usa de benevolência e fala, todo mundo merece uma segunda chance, e esse empregado, Nailda, Tonho, ganha uma segunda, recebe uma segunda chance, e além de cometer o mesmo erro, ainda fala, esse Mateus não vale nada. Esse patrão meu merece roubar ele. Eu não estou nem aí. Eu pergunto para vocês, tem defesa? Quem se candidataria para defender esse sujeito? Quem? Dá o veredito aí, irmão. Sabe quem é esse sujeito? Eu e você. Deus nos deu uma alma, coisa valiosa, só para a gente cuidar. Mas a gente quer gastar com os nossos interesses. A gente quer fazer do jeito da gente. A gente obedecer a disciplina, mas não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Esbanja, peca, adultera, rouba, mente. E Deus dá uma chance, 2, 3. E o infeliz vai para o inferno, vai reclamar de Deus depois. Se eu for para o inferno, eu vou reclamar de Deus. Eu vou pôr a culpa em Deus. Se Ele me deu
a coisa mais valiosa, o filho dele. Nós somos herdeiros e vivemos irresponsavelmente. Está dando nojo. Cada dia eu escuto uma. O pecado é abominável aos olhos de Deus. Eu preguei na presbiteriana domingo e eu vi algo ali, na liturgia deles, que eu estou pensando em adotar na igreja. Eu já preguei várias vezes na presbiteriana e eu vi isso. No meio do culto tem uma oração de confissão. Oração só para confessar, pequei. E é pecado, não é a fraqueza. Não. Davi não fala em fraqueza. Davi diz, pequei contra o Senhor. Quando Davi é desmascarado, este homem é você, Davi. Pequei contra o Senhor. Hoje à tarde eu fiz algo que eu não aconselho ninguém a fazer. Olha, faça. Só que me bateu uma deprê. Eu comecei a contar quantos pecados eu já cometi. Que eu pensei do carrinho do supermercado. Quando eu namorava, eu errei, e eu comecei a notar lá, e eu falei, meu Deus, eu sou digno de morte, miserável homem eu sou. Faça isso, anota os seus pecados, que você pensou, que falou, às vezes brigou a esposa e disse coisa que não devia, que deu migué no trabalho, né? Fez corpo mole no trabalho, que apropriou de algo que não era seu. Eu fui fazendo isso, pastor Mateus, hoje à tarde. E a única conclusão que eu cheguei foi pequei contra o Senhor. Nós não valemos nada. Eu orei hoje à tarde, eu falei, Deus, eu sou igual o carro que o Mateus disse, desalinhado. E se o Espírito Santo não estiver segurando a direção, eu vou para o abismo. Eu vou para o precipício. Porque tem hora que dá vontade, a gente fica cego, sem juízo. Mas eu encerro com a confissão de Davi. Pequei contra o Senhor. E essa não foi a única confissão. Davi, ele tem várias confissões, pastor Mateus. Salmo 25:11, ele diz assim, por amor do teu nome, Senhor, perdoe a minha iniquidade, porque é grande, não é pequena. Salmo 41:4, ele diz, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Sara minha alma. Salmo 51:4, eu já peguei aqui, há uma discussão se é ou não de Davi, eu creio que é, Raquel. Davi diz assim, Alex, contra ti, somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal. Sabe qual é o antídoto contra o pecado? Não é saber o que é certo e o que é errado.
O antídoto contra o pecado é confissão, arrependimento, graça e o sangue de Jesus. Eu encerro com 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Pequei, e como diz a canção, quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los.